Queridos, queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em João, capítulo 19. João, capítulo 19. João, capítulo 19. Nós estamos na nossa terceira mensagem, na nossa série chamada A Voz da Cruz. Serão 7 sermões que foram colocados nesse período de Páscoa, justamente para nós refletirmos qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. E Jesus sintetiza muito bem o verdadeiro sentido dela nas suas 7 expressões na cruz. Então, convido vocês a abrirem João, capítulo 19, fazer a leitura dos versos 25 ao 27, que diz o seguinte: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Nós hoje estamos comemorando a Páscoa, mas existiram alguns movimentos anteriores que levaram até esse momento aqui. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva descumprem a promessa e o acordo que fizeram diante de Deus, e na mesma sentença de que eles sofreriam as limitações de seres humanos que eram, houve também a promessa de que viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E mais à frente nós vemos o povo de Israel, escravo no Egito há algumas centenas de anos, e Deus enviando pragas para que o coração do faraó fosse quebrantado. A última praga foi a praga da morte de todos os primogênitos, não só das crianças, como também de todos os primogênitos dos animais. E um anjo, chamado de anjo da morte, passou pelo Egito. E a forma com que o povo de Israel iria livrar-se daquele castigo era pintando os umbrais das suas portas com sangue. E todas as vezes que o anjo da morte passasse por aquelas portas e visse nos umbrais a mancha da sangue do cordeiro, ele não entraria e não mataria os primogênitos daquela família. Dessa forma, eles saem, comemoram a Páscoa, o faraó os persegue, eles atravessam o mar, e ali o faraó, junto com o seu exército, morre afogado. Essa Páscoa já era o prenúncio da libertação que Deus traria ao seu povo. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele derrama o sangue em nosso favor. E quando ele ressuscita ao terceiro dia, o seu sangue derramado, e agora não de alguém morto, mas de alguém vitorioso, mancha, tinge, pinta os umbrais da nossa vida. E todas as vezes que Deus olha para cada um de nós, ele vê homens e mulheres resgatados por Cristo Jesus. E qual é o sinal disso? E como nós manifestamos a ressurreição de Jesus por meio da nossa vida? Alguns acreditam que é se batizando e vindo à igreja tomar a ceia. Alguns acreditam que é só pertencer ao hall de membros. Alguns acreditam que é dizimar e preencher o seu carnê infinito. Você nunca vai ser contemplado. Mas é muito mais do que isso. Já 2 sermões atrás, nós viemos falando qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Jesus nos traz aqui nessa palavra mais um significado da ressurreição de Jesus e qual é o reflexo que ela deve exercer na vida da gente. Eu já falei aqui nas outras vezes, e vale repetir, que nesse momento na cruz, Jesus estava sofrendo dores terríveis. Dores físicas terríveis. Dores existenciais terríveis. Jesus, olhando para aquela multidão, vê homens e mulheres
condenando-o, zombando dele. Jesus, diante daquela multidão, ele olha procurando os seus 12 apóstolos e só encontra um. E desses 12, um foi justamente aquele que o vendeu por poucas moedas de prata. E desses 12, um foi aquele que disse que iria com ele até o final, Pedro, e o negou 3 vezes. Jesus agora na cruz, sem nenhum pecado, sente dores que não era digno dele sentir. E mesmo diante disso, mesmo diante de todas essas dores, ele olha para sua mãe e ele diz: aí está seu filho. As versões mais tradicionais falam: mulher, aí está seu filho. E esse mulher tem um significado interessante. Porque coloque-se no lugar de Maria. Para Maria, Jesus era quem? O filho dela. E para quem é pai, sabe disso melhor do que eu, seu filho é o dobro do seu tamanho, tem um triplo da sua força, 4 vezes mais o seu dinheiro, e quem vem almoçar na sua casa hoje? A criança. Não é verdade, Rosângela? As crianças. É o seu filho para sempre. São as crianças para sempre. E agora aquela mulher, que foi a primeira a beijar a sua testa, chorando no nascimento, é uma das últimas que contemplam a sua última respiração. Imagina o coração acelerado de uma mãe, vendo um filho maltratado fisicamente e humilhado pela multidão. E alguns teólogos vão dizer que quando Jesus vira para ela e fala: mulher, eis aí o teu filho, ele estava sendo misericordioso com ela. Que alguns acreditam que esse termo mulher é um termo pejorativo. Imagina Jesus na cruz dizendo: mãe, a bomba que seria no coração de Maria. Talvez ela infartasse ali. Mas ele fala: mulher, eis aí o teu filho. E vira-se para o discípulo e diz: aí está a sua mãe. E a primeira lição que Jesus nos ensina com isso é que as nossas obrigações com Deus não são dispensáveis por causa do nosso sofrimento. Só que nós invertemos a ordem das coisas. A vida, de fato, ela é feita de muito sofrimento. E a Bíblia, ela não esconde isso para a gente em nenhum momento. Pelo contrário, quem quiser ler a Bíblia de uma ótica pessimista, vai ser muito bem sucedido. Principalmente para quem lê Eclesiastes e Jó. Bate aquele peso no coração quando Salomão começa dizendo: não existe nada de novo debaixo do sol. O sol nasce, troca com a lua, a água sai da fonte, desce da montanha, cai no mar, e amanhã esse movimento se repete todo de novo. Que finalidade tem o homem com a sua vida? Trabalhar até esgotar-se e morrer. A Bíblia não esconde isso. E a Bíblia ainda tem uma delimitação a mais, porque ela não esconde o fato de que nós iremos sofrer pela nossa fé. Porque sofrer faz parte da vida. Todos nós sofremos. Da mesma forma que a Escritura fala que o céu nasce para ímpios e justos, a Escritura também mostra para a gente que todo ser humano, ímpio ou justo, sofre. Isso não é só questão escriturística. Existem estudos, existem palestras que mostram, inclusive, que quanto mais justo você é, mais você sofre. Porque o mundo é feito de injustiça, egoísmo, vaidade, vingança, inveja, ciúme. Você não precisa ser crente para descobrir que a vida é feita com seus tons, um tanto quanto amargos de sofrimento. Mas nós vivemos numa geração de potencialização de sofrimento, onde todas as justificativas que nós temos para nos eximirmos das nossas responsabilidades, nós usamos. E aí nós vemos pessoas cavando com unhas e dentes a história da sua família para procurar uma pedra pequena para justificar. Olha, por isso que eu dou tapa na cara de todo mundo e eu não caso com ninguém, porque o meu pai me dava não. É por isso que eu não consigo respeitar o meu cônjuge, porque dentro da minha casa não havia respeito.
É por isso que eu não cresço na vida, pastor, porque na minha casa também ninguém crescia na vida. E o grande problema é que as pessoas usam essas justificativas como uma sentença de morte. De fato, as dificuldades da vida trazem dificuldades para a existência. É romantismo querer falar que não. Os traumas que você passou na sua vida, os traumas que você passou na sua família, as doenças que você possui, todas elas são limitadoras, sim, da sua existência, mas não são determinantes dela. E Jesus nos ensina isso aqui, porque Jesus tinha todos os motivos para estar na cruz, não só lamentando as suas dores, como condenando todo mundo à morte. Jesus tinha todos os motivos para sequer pensar em Maria, em João. Mas ele pensa. E ele pensa definitivamente detalhado. Porque nós vemos na Escritura que Jesus tinha irmãos. Por que ele não deixa Maria a cargo dos seus irmãos? Porque até então os teólogos dizem que os irmãos de Jesus ainda não tinham conhecido a fé. Então Jesus queria deixar a sua mãe aos cuidados de alguém que, além de conhecer a fé, era alguém que ele tinha completa intimidade. Não é à toa que o próprio João diz que é o discípulo a quem Jesus amava. Você tem que ter muita certeza para você falar isso, não é verdade? Você escreve um livro, você fala, olha, quem está escrevendo é João, aquele que está olhando Jesus na cruz. E esse João escreve com toda a sua clareza. Jesus olha para o discípulo a quem ele amava. Se fosse o pastor Arthur, iam falar que era arrogante. O pastor Arthur é arrogante. Tanta gente melhor do que ele. Então nós vemos que Jesus pensa de forma detalhista. Diante da sua dor ele pensa, se eu deixar a minha mãe Maria a cargo dos meus irmãos, pode ser que os meus irmãos não cuidem tão bem dela assim. Porque nós vemos que grande dilema das leis daquela época era que grande parte dos filhos estavam negligenciando seus pais. E quando eu digo lei, não é a lei de Moisés, é a lei rabínica. Porque a lei rabínica era um comentário da lei de Moisés, que eram os 10 mandamentos. E o povo naquela época seguia mais a lei rabínica do que a lei mosaica. E dentro dessa lei rabínica, eles encontravam motivos, leis, possibilidades deles negligenciarem os seus pais. Para quem é um pouco mais atento, você lembra quando Jesus fala do Corbã? O que era o Corbã? O Corbã era uma lei que você chegava para o sacerdote no templo e dizia, eu quero fazer um acordo com você de Corbã. A partir daquele momento, todos os bens pessoais daquela pessoa pertenciam ao templo. E ela não podia fazer mais nada com o seu bem, senão usar para a sua própria sobrevivência. Não podia ajudar ninguém, não podia doar, não podia dar oferta, não podia nada. Porque a partir do momento que o templo exigisse, ele tinha que dar. Só que os religiosos daquela época acharam uma brecha para fazer acordos políticos. Vamos fazer o seguinte, eu falo que os meus bens são Corbã, porque eu não quero ter que ter a responsabilidade de cuidar dos meus pais na velhice. Eu falo que os meus bens são Corbã, porque eu não quero ter a responsabilidade de exercer a mordomia, de salvar e socorrer aquele que é mais pobre do que eu. Então eu falo que é Corbã, te devo um favor, você não pede os meus bens e eu não tenho que socorrer ninguém. Acordo feito. E é por isso que nós vemos, muitas vezes, alguns dentro da própria igreja negligenciados. Por isso que nós vemos também um dos motivos a instituição dos diáconos. E Jesus na cruz pensa que corria o risco da sua mãe ser negligenciada. E nós que somos cristãos olhamos para essa realidade e vivemos as nossas dores como se elas fossem um fim nelas mesmas. Nós não queremos tratar o nosso coração, nós não queremos crescer na fé, nós não queremos melhorar o nosso relacionamento daquilo que é da nossa responsabilidade, porque nós temos dores e elas doem. E Jesus aqui na cruz nos ensina o seguinte, que nenhuma das nossas responsabilidades são dispensáveis mesmo diante do sofrimento. O segundo ponto que Jesus nos ensina é que por isso que ele tem a ótica de preocupar-se com o outro.
É por isso que ele se preocupa com a sua mãe. É por isso que ele se preocupa com aquele que ama ele. E aí, um dos significados da Páscoa é a partir do momento que Jesus, com a sua ressurreição na cruz, me liberta da escravidão. Eu não estou agora preso ao meu ego. Entenda, os meus irmãos. Quando Jesus morre por nós na cruz do Calvário, ele não está nos livrando apenas, se é que eu posso dizer apenas, do inferno. Jesus está nos livrando da escravidão do mundo. Mas Jesus também está nos livrando da escravidão de nós mesmos. Da escravidão dos nossos sentimentos, da escravidão do nosso egoísmo, da escravidão da nossa raiva, da escravidão da nossa vaidade, da escravidão da nossa arrogância. E quando nós somos curados desses grilhões, nós temos a capacidade de olhar para aqueles que estão à nossa volta. Nós temos a capacidade de observar aqueles que estão sofrendo. Nós temos a capacidade de socorrer, ainda que tenhamos dor. Quem teve a maravilhosa experiência, eu sempre falo dela aqui, de visitar a Dona Inês, quem não conheceu a Dona Inês, ela faleceu, acredito que foi no meu ano passado. Ela morava aqui na frente, ela tinha esclerose lateral amiotrófica. Os braços dela já não mexiam, as pernas dela já não mexiam, ela falava pouco, ela sentia muitas dores, o corpo dela definhou, só que a mente dela estava perfeita. Quem teve a maravilhosa experiência de visitar a Dona Inês, e isso não é clichê, teve a maravilhosa surpresa de sair de lá, visitado por Deus. E não é hipocrisia isso. Você pode perguntar, qualquer um que foi lá, e perguntar alguma experiência que teve da Dona Inês sendo instrumento de Deus na vida de alguém, inclusive quando ela estava chateada com alguém. Mas eu cheguei lá, ela falou, teve alguém que falou um negócio lá no púlpito lá que eu não gostei não, achei uma falta de respeito. Falei, ei, Dona Inês, chama ele aqui. E a pessoa foi lá e ela falou, não gostei por causa disso, por causa disso. Tinha uma pessoa que não era cristã do lado ouvindo o culto. Então pense da próxima vez, tá bom mesmo? Estou falando por amor a você. Eu cheio de vergonha, falei, cara, mais corajosa do que eu. Mesmo diante de todos os seus sofrimentos, ela teve a capacidade de olhar para o sofrimento do outro, de servir o outro. Queridos, não existe nenhum ser humano que não tenha a capacidade de oferecer algo ao outro, principalmente aquele que foi alcançado pela fé. Os maiores escritores de aconselhamento cristão, eles são uníssonos em dizer que toda conversa que um cristão começa ou é envolvido é uma conversa que, querendo você ou não, envolve aconselhamento cristão. Porque a opinião que você vai dar sobre política, a opinião que você vai dar sobre a empresa, a opinião que você vai dar sobre o seu chefe, a opinião que você vai dar sobre a fofoca que fizeram sobre aquela pessoa, elas refletem um caráter de Cristo em você. Então, todas as suas relações, quer seja na igreja ou fora dela, todas elas são momentos de aconselhamento cristão. Então, não é só o pastor que aconselha, é você. Se nós pensássemos dessa forma, as nossas conversas seriam muito diferentes. E eu não aconselho você rebobinar a fita que talvez você nem durma hoje, de peso na consciência. Quando eu li isso, eu tive a coragem de não rebobinar a minha fita. É por isso que Jesus nos ensina que o sofrimento não justifica não servir o outro. E que apesar do sofrimento, nós sempre temos a capacidade de servir ao outro. Esse é um princípio básico da fé. É por isso que eu falei outra vez aqui com vocês, existe um livro que ele é muito interessante, chamado As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Mas ele tem 2 princípios básicos. Ele tem um princípio básico que é o seguinte: fale a linguagem do amor que o seu cônjuge espera. Esse é o primeiro princípio básico. Ele tem as 5 linguagens lá, que é ato de serviço, elogio, presente, uma série de coisas. Esse é o primeiro fato. Fale a linguagem do amor que o seu cônjuge espera. E o segundo princípio é, se você fala a linguagem do amor que o seu cônjuge quer, logo, ele vai falar a linguagem do amor que você deseja. Verdade? Não. Quem dera se a matemática das relações humanas fossem tão exatas assim. Isso é mentira. O princípio das linguagens do amor é maravilhoso. É interessante.
mas é mentira. É mentira porque às vezes o outro não vai saber falar a linguagem do amor que você espera. Ou simplesmente não vai querer. Vai preferir falar outra. E é mentira porque esse princípio ele não está arraigado no Evangelho. Porque nós que somos cristãos não servimos ao outro para sermos servidos. Nós servimos ao outro e a alegria é o fim de servir ao outro. A alegria é poder amar o outro. A alegria é poder ser útil ao outro. Vejam Jesus na cruz, meus irmãos, o que ele ganhou em troca? Nada. Ele ganhou a minha alma. Coitado de você. Que valor tem? O único valor que existe na nossa alma foi o valor que Jesus deu a ela. Porque de forma intrínseca não existe. Não existe, queridos. Olha para a nossa própria existência. Olha para a nossa própria semana. Quantas vezes nós falhamos com Jesus? Quantas vezes nós falhamos com o outro? E quantas vezes nós vamos continuar falhando, apesar de Jesus ter morrido na cruz por nós e apesar de nós crermos nisso? O valor da nossa vida se encontra no fato de que Jesus deu valor a ela e não que ela tenha um valor por si mesma. É por isso que Jesus nos ensina que a morte e a ressurreição que alcança a nossa vida nos torna agora capazes de servir e amar o outro apesar de. Só que há uma coisa muito interessante também. Porque mesmo servindo ao outro, Jesus não deixa de fazer a vontade de Deus. Vamos fazer um retrocesso da conversa do próprio Jesus com os discípulos. Ele já vinha dando alguns sinais claros de que alguma coisa muito abrupta ia acontecer. E todas as vezes que ele falava algo desse tipo, Pedro dizia, não, as coisas não são assim, você não vai morrer. Até que Jesus teve que falar para Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Os discípulos não queriam que Jesus morresse. E se nós formos olhar para a nossa ótica, nós também não íamos querer. Você acha que Maria ia querer agora, diante da cruz, ver o filho dela trucidado fisicamente? Não. Ninguém queria que Jesus estivesse naquela condição. Mas mesmo assim ele vai até o final. Num determinado momento, Jesus teme estar naquela condição. No momento ele fala, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade. Um dos sinais da Páscoa é o fato de que a nossa vida passa não a servir a nós mesmos e a outro, mas a Cristo. É por isso que não existem justificativas para nós abrirmos mão da nossa vida com Deus. Não, Arthur, eu não tenho lido a Bíblia porque eu tenho trabalhado muito. Não, Arthur, eu não tenho servido a Deus como eu deveria, porque eu tenho que dar um pouco mais de atenção à minha família. Não, eu não tenho cumprido com a minha vocação, porque existem outras responsabilidades me esperando. E aí, eu lembro de uma palavra que diz o seguinte, deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Jesus nos ensina com a sua ressurreição que a partir do momento que nós fomos alcançados por Ele, cada um de nós temos uma missão. Que vai muito além da nossa casa, que vai muito além do nosso dinheiro, que vai muito além dos nossos projetos de vida, que vai muito além dos nossos projetos de aposentadoria, que vai muito além dos nossos projetos de conforto, que vai muito além dos nossos projetos de estabilidade, porque a partir do momento que nós somos alcançados por Cristo, nós somos inseridos numa nova família, a família do reino de Deus. É por isso que o próprio Jesus diz a Maria, olha aí, todos eles são meus irmãos e minhas irmãs, minha mãe e meu pai. Essa aqui é a nossa família. Pode ser que, infelizmente, algum dos componentes da família sanguínea que nós temos não estará conosco nos céus. Mas aqui, nós temos irmãos, concidadãos, que marcham conosco, ombro a ombro, na fileira dos exércitos de Cristo. E é com vocês
que nós e eu vamos morar para sempre nos céus. É por isso que Jesus não pensa nos seus irmãos, mas no seu discípulo, porque ele pensa na família que foi formada a partir de João, eis aí a sua mãe. E a Escritura diz que a partir daquele dia, ela não sai mais da responsabilidade de João. E eu quero perguntar a você, e eu não posso deixar de perguntar. Como você tem exercido a sua fé em Cristo na comunidade de fé a qual Deus lhe inseriu? Como você tem sido útil aos irmãos que Deus colocou ao seu lado para comungar com você na mesma comunidade de fé? Como? Qual foi a última vez que você visitou alguém? Que você perguntou da vida de alguém? Eu digo perguntar, não perguntar por etiqueta. Aquele aí, tudo bem? Tudo bem. Deus abençoe. Ou tudo bem? Não está muito legal, vou orar por você. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você se lembrou sequer de alguém nas suas orações? Qual foi a última vez que você gastou tempo discipulando alguém? Ensinando o evangelho a alguém? Oferecendo o ombro a alguém? Paulo diz, suportai-vos uns aos outros em amor. E não é suportar naquele termo que a gente usa de aturar alguém. Né? O Diego é chato, mas eu suporto ele. Ele é chato? É. A Raquel falou que não. A Raquel suspeita, né, Felícia? O suportai-vos ali é de suporte, deixar em pé. Sabe aquele porta-retrato na sua casa que tem um ferrinho embaixo, que aquele ferrinho permite que o porta-retrato fique de pé? É isso que Paulo está dizendo. Sejam suportes um para os outros. Que quando não houver força para o outro se manter de pé, que você seja força, que você seja o sustento, que você seja o socorro, que você seja o vigor. Porque Jesus não morre simplesmente pelo indivíduo. Jesus morre pela igreja. Jesus não morreu para que você seguisse a sua semana fazendo o que você quisesse, descansando na graça de Deus. Não. Jesus morreu por você, para que você pertencesse ao corpo dos eleitos de Cristo. Jesus salvou você para que você fosse um membro importante na comunidade de fé. E membro importante é com um talento que você tem. Por mais que você ache que ele seja insignificante. Porque qualquer talento que Deus nos deu é importante para o reino de Deus. Eu já cansei de dizer isso daqui. Quantas pessoas passaram na nossa caminhada que a gente não conhece? Quem conhece tia Lúcia? Eu já falei da tia Lúcia aqui, quem conhece? Ninguém. Quando eu tinha 6 anos, era a tia Lúcia que me contava a história da Escritura. Todas as vezes que eu conto para você a história de Moisés e José, foi a tia Lúcia que me contou. Todas as vezes que eu conto para você uma história de Moisés ou José, você está sendo abençoado pelo ministério da tia Lúcia, que alcançou o Arthur com 6 anos de idade, e você sequer sabe da existência dela. Quando eu entrei no seminário, eu ainda pertencia a uma denominação que não era favorável ao estudo da teologia, eu fui convidado a me retirar. E eu não tinha coragem de ir embora. E teve um homem de Deus, pastor Francisco, que falou, vai embora. Se Deus está abrindo essa porta, vai e não olha para trás. Outras ele vai abrir no caminho. Só vai, Arthur. E eu chorei igual criança. E vocês não conhecem ele. Ele faleceu aos 42 anos de idade. Hoje, ele foi promovido e está usufruindo de uma herança que nós ainda esperamos usufruir dela. Mas hoje eu estou na igreja presbiteriana do Brasil, porque o homem que vocês sequer vão conhecer nessa vida disse, vai, Deus está abrindo uma porta para você ir embora daqui. Só vai. Porque a partir do momento que Jesus nos salva, Ele não salva para que nós vivamos uma vida egoísta. Ele salva para que nós juntos formemos tijolos, colunas, assentamentos da igreja de Cristo Jesus, e ela cresce a cada dia mais conforme outros vão chegando. E as pessoas vão passando diante da igreja e vai vendo aquele edifício ficando cada vez maior por homens e mulheres de Deus que foram chamados por Cristo Jesus para chamarem outros homens e mulheres para serem homens e mulheres de Deus.
Esse é o significado da Páscoa. Esse é o significado de Jesus na cruz ter dito: mulher, eis aí o teu filho. Homem, eis aí sua mãe. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa noite de Páscoa, onde comemoramos, alegres, a sua ressurreição, nós imploramos, Senhor, Deus vivo, eterno, perfeito, vitorioso, alcança mais uma vez os nossos corações. Acende aquela chama que se apagou, Pai. E que nós olhemos ao nosso lado, na nossa igreja, e não vejamos homens e mulheres que vão passar mais uma semana batendo seus pontos, mas irmãos e irmãs, aos quais nós fomos chamados para servir, amar, abraçar, caminhar junto. Que nessa sociedade de terceirização de serviços, que não esperemos que o pastor, o presbítero ou o diácono vá socorrê-los, mas que sejamos nós a mão que levanta aquele que está caído à beira do caminho. Que sejamos nós o bom samaritano colocando-nos em risco, socorrendo aquele que está ferido, olhando aquele que está ausente, intercedendo, Pai, por aquele que precisa de Ti. Coloca nos nossos corações o senso da responsabilidade, que nós não pertencemos a uma empresa ou a um clã, nós pertencemos às fileiras do exército de Cristo Jesus. Nós somos membros vivos da igreja do Senhor, e não nossa, mas do Senhor. Abra os nossos olhos, aviva os nossos corações, e que possamos ouvir ecoar, Pai, nos corredores da nossa existência: mãe, este é o seu filho, filho, esta é sua mãe. Para que possamos abraçar e amar, baseados no amor do Cristo que transborda nas nossas vidas. Essa, Pai, é a oração que nós fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.